Então vamos lá, galera. Boa noite. Então, galera, o nosso tema é poder constituinte. A gente vai entrar agora nesse ponto. A nossa ideia é vermos poder constituinte e normas constitucionais, beleza? Então, quando a gente fala de poder constituinte, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, né? Aqui está o nosso roteiro, né? Poder constituinte. Tem aqui alguns julgados que eu vou citar, a questão em resumo, aquele roteirinho que você já sabe que é o que eu sigo. Então, quando eu falo em poder constituinte, galera, tá aqui um esquema que mostra a tipologia do poder constituinte. Poder constituinte se subdivide em poder constituinte originário, derivado e difuso. O derivado, por sua vez, se subdivide em reformador e decorrente. E o decorrente, por sua vez, se subdivide em emenda e revisão, emenda constitucional e revisão constitucional. E o poder constituinte decorrente institucionalizador se subdivide, o derivado decorrente se subdivide em institucionalizador e reformador, ok? A gente vai falar todos eles. E aí deixa eu chamar a atenção para você num ponto aqui que é o seguinte. Dependendo do autor ou do livro que você eventualmente estiver lendo, pode vir assim, ligeiramente diferente do que está aqui. Pode vir assim, tá? Poder originário, como eu botei lá em cima. Depois, poder derivado reformador, em segundo lugar. Depois, poder decorrente, em terceiro lugar. E poder difuso, em quarto. Pode vir assim? Pode. Qual que tá certo? Não tem certo nem errado. É só uma classificação. Ok? Então não tem nenhum problema. Eu posso colocar derivado reformador e derivado decorrente, ou derivado reformador como sendo uma coisa e decorrente logo abaixo. Não tem nenhum problema. É só uma questão de escolha de organização classificatória, ok? O que importa é o conceito de cada um deles. Perfeito? Então, primeiro para você não se assustar com o que você está vendo aqui, você pode ver em outros lugares, ou eventualmente você até vê outros lugares que vão ser igual ao que eu estou colocando aqui. E outros autores falam diferente. E aí? O que está certo? Aqui não tem certo e errado, é só uma organização diferente. Perfeito? Então, o foco agora é poder constituinte originário. Então, quando a gente fala em poder constituinte originário, obviamente é o poder para a instituição de uma Constituição nova, para a criação de uma nova Constituição. E a pergunta que se coloca é: qual é a natureza desse poder constituinte originário? Tem três correntes: poder de direito, poder de fato e poder político. Poder de direito é a corrente que defende que o poder constituinte decorre de um direito natural, né? Então está muito ligado ao justnaturalismo. Poder de fato entende que o poder constituinte ele é anterior à própria manifestação do direito. Ele decorre do fato, da realidade do povo, né? E poder político é porque ele tem um âmbito misto. Ele tanto é fato quanto jurídico. Beleza? Você vê que nesse julgado tá aqui, eu sublinhei essa frase que diz lá: provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Suprapositivo no sentido que está acima do próprio direito positivado. Logo, não é um poder que decorre do direito, é um poder que ele produz o direito, não ele é decorrência do direito, ok? Então é nesse sentido que é um poder de fato, beleza? Então o primeiro ponto é: qual é a natureza do poder constituinte originário? Das três correntes, ficamos com poder de fato. O segundo ponto: qual é a titularidade do poder constituinte originário? Ora, nós temos aqui três correntes também. Você já bateu o olho, já identificou a última corrente como sendo a corrente que prevalece, óbvio, porque diz lá a primeira: titularidade divina é um poder que decorre de Deus ou de uma autoridade divina que outorga aos seres humanos. Isso valeu durante muito tempo na Idade Média, em estados teocráticos ainda vale. Poder nacional, que decorre da nação, e nação não se confunde com povo, que a nação tem um elemento sociológico, étnico, cultural, né? Enquanto o povo é o conjunto das pessoas que habitam naquele território que pertencem a um determinado estado. Então, o poder decorre, se origina no povo, ele emana do povo, como diz o nosso texto constitucional no artigo 1º, parágrafo único: todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, a titularidade do poder, essa é o ponto fácil. Titularidade do poder do povo. Quanto ao exercício do poder constituinte originário, galera, quanto ao exercício do poder, quanto ao órgão, nós podemos ter um órgão
monocrático, pode ser uma manifestação, um exercício monocrático ou um exercício policrático, ok? Então, monocrático ou policrático. Monocrático é quando uma pessoa, como por exemplo o rei, ele elabora a Constituição em nome do povo, ou policrático, né, em que há um conjunto de pessoas em nome do povo elaborando essa Constituição nova, ok? Então é um colegiado, é um grupo de pessoas representantes do povo. Então isso quanto ao órgão. Obviamente o nosso modelo foi policrático. Quanto ao procedimento, pode ser um procedimento direto, indireto ou até misto, né? Direto, o próprio povo coloca as mãos para elaborar a Constituição. Uma hipótese hoje inviável. Indireto, o povo escolhe seus representantes que vão compor uma Assembleia Constituinte ou um Congresso Constituinte para, então, eles elaborarem a Constituição, ok? Então, manifestação do poder, o exercício indireto do poder constituinte. Ou pode ser misto, quando o povo escolhe seus representantes, os representantes elaboram a Constituição, mas uma vez elaborada a Constituição, ela é submetida, por exemplo, a um escrutínio popular, é submetida a um referendo popular, por exemplo, e aí o povo é chamado a dizer se concorda ou se aceita ou não a Constituição. A nossa manifestação de 88 foi indireta. O povo, através de seus representantes, elaborou a sua própria Constituição. Ok? Características do poder constituinte originário. A doutrina clássica fala em 3 características. Ele é inicial, ilimitado e incondicionado. Eu botei o trecho desse julgado, que é o mesmo julgado de anterior, mas agora destacando um ponto diferente. Quando ele diz lá, a eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte, redundantemente chamado de originário, não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, ok? Então, aqui ele está falando, o julgado deixa isso muito claro, que, olha o termo usado, não há nenhuma limitação normativa de ordem material ou formal. Porque eu também destaquei o material e o formal. Porque quando eu falo limitação normativa material, é limitação de conteúdo, né? Não há nada que o direito pretérito diga que vincule o constituinte originário. Quando eu falo no aspecto formal, não há nenhum procedimento pré-estabelecido que deve ser imposto ao poder constituinte originário. E quando eu falo procedimento, eu estou falando na forma de aprovação da Constituição. Então veja só comigo, galera. Veja aqui comigo. Uma Constituição nova ela deve ser aprovada como? Por maioria simples, maioria absoluta, por 3/4 ou 3/5, 2/3. Como é que ela deve ser aprovada? Qual é o quórum de aprovação de uma Constituição nova? Como é que é o procedimento para a elaboração da Constituição nova? Quem vai definir isso é o próprio Constituinte. Isso então, galera, quando eu falo que ele não está sujeito a uma limitação normativa material, é a característica ilimitado. Então, ilimitação nesse caso aqui significa que ele não está sujeito ao conteúdo jurídico pré-existente, a nenhum conteúdo jurídico pré-existente. Incondicionado significa que ele não está sujeito a nenhum procedimento pré-existente, ok? E inicial significa que ele inaugura uma nova ordem normativa. Então, o Constituinte, ele inaugura uma nova ordem normativa. Tudo bem? São as 3 características clássicas, são as 3 características tradicionais que a doutrina coloca. Aqui, galera, eu quero acrescentar alguns detalhes. No lugar de ilimitado, tem autores que usam o termo, não é tão comum, tá? Mas você anota aí, por favor. É um poder onímodo. Onímodo, com acento no i. Onímodo. Onímodo, essa palavra esquisitíssima, ela nada mais é, nada menos do que a mesma coisa que ilimitado. Significa que é aquele que não está sujeito a limites. Então, é a mesma coisa. Onímodo é só um termo diferente, ok? Além das 3 características tradicionais, há autores que colocam algumas outras características também aqui.
tá bom? E quais seriam essas outras características que alguns autores também colocam aqui? Beleza? Galera, parece que o ênfase conseguiu colocar aqui pra gente no chat o PowerPoint na forma de PDF. Vocês estão vendo aí no chat, por favor? Dá uma olhada aí. Vocês conseguem clicar em cima e não está conseguindo. ênfase, não está conseguindo. Tô vendo aqui, eu também tentei fazer o download, dá algum problema. Aqui, ó. Baixar, você pode clicar e aparece baixar. Tô fazendo aqui um teste e o meu tá baixando. Tá bom? Então fica aí, baixa, clicar para abrir. Tá baixando aqui. Enfim. Então dê uma olhada aí. Para vocês poderem ver, quem quiser. Então, inicial, ilimitado, onímodo, incondicionado. Há quem coloque outras características, ok? Eu quero que você anote aí outras características, como espontâneo, ele é espontâneo, ok? Espontâneo significa que o poder constituinte ele pode se manifestar a qualquer momento. Ele é latente ou permanente. Significa que o poder constituinte ele não deixa de existir. Ok, galera? Ele não deixa de existir. Beleza? Ele não deixa de existir. Beleza? Então ele não deixa de existir. Então ele é espontâneo, ele é latente ou permanente. E ele é específico. O poder constituinte ele existe com uma finalidade própria. Qual é a finalidade própria? É elaborar a Constituição e só a Constituição. É elaborar a Constituição e somente a Constituição. Ok? Notaram aí? Estou vendo aqui o... Ok. Então, galera, temos aqui as características do poder constituinte originário. Tá? Vamos avançando aqui. Limites, muita atenção agora, porque até esse momento, vários pontos que eu falei são mais ou menos tranquilos na doutrina, tá? Aqui a gente entra num aspecto que nem todo mundo sabe ou nem todo livro coloca. Galera, a gente falou que o poder constituinte originário ele é ilimitado, ele não está sujeito a limites normativos pré-existentes, sejam de conteúdo material, sejam limites formais. Só que a gente também pode falar, pessoal, em limites extrajurídicos. O que seriam esses limites extrajurídicos? Limites extrajurídicos são aqueles limites que não decorrem de texto normativo pré-existente. São limites que não decorrem de normas pré-existentes. Eles são fora ou externos ao direito. São fora ou externos ao direito, ok? Então, quando a gente fala limite extrajurídico, são limites externos ao direito. Externos ao direito significa, então, que decorrem de aspectos culturais, sociológicos, de aspectos da história daquele povo, da história daquele grupamento humano, beleza? Então, por exemplo, galera, a gente pode falar em limites ideológicos. Seria possível hoje no Brasil, por exemplo, a gente fazer uma Constituição adotando posições ideológicas muito extremadas, tipo assim, um nazismo extremado, nazismo extremado é uma expressão horrorosa, né? Peço desculpa, mas é no sentido de mostrar que é uma teoria extremada, né? Um pensamento extremado, né? Um nazismo, ou um fascismo, ou um comunismo, né? Essas posições muito extremadas, seria viável, seria possível hoje no Brasil? Né? Não é possível, porque por mais que a gente possa ver, mas tem grupos extremos na sociedade, tudo bem, mas a sociedade não é feita só dos seus grupos extremos, né? Tem uma grande maioria ali de pessoas. Então, galera, veja que existem linhas ideológicas que não combinam, não fazem parte da história daquele povo, com a cultura daquele povo. Existem modelos de organização institucional que não fazem parte daquele povo. Então, por exemplo, na Inglaterra é impensável não haver uma monarquia, né?
Como no Brasil seria impensável hoje voltar com uma monarquia. Então, se a gente quisesse fazer hoje uma Constituição e nessa Constituição nova a gente quisesse estabelecer, por exemplo, a monarquia, a gente poderia? Poderia. Mas há alguma chance real de isso acontecer, galera? Não, não há nenhuma chance real de isso acontecer. Porque simplesmente não faz parte do nosso DNA histórico na nossa atualidade. Perceberam? Então, limites extrajurídicos são limites que decorrem da evolução da própria sociedade, de aspectos culturais, aspectos sociológicos, na formação daquele povo, na história daquele povo. Beleza? Isso é uma forma de limitação do poder constituinte originário. Repito, galera, desculpa ser chato e repetitivo na utilização desse termo. Não é limite jurídico. Juridicamente, o poder constituinte ele é ilimitado. São limites extrajurídicos, ou seja, limites que estão fora do âmbito do direito. Perfeito? Bacana. E chegamos à teoria das normas constitucionais e inconstitucionais. Não se preocupa de ler o que está em azul, não. Está em azul é um trecho de julgado, daqui a pouco a gente lê ele. A teoria de normas constitucionais e inconstitucionais de Otto Bachoff vai dizer que se uma norma constitucional, ou seja, uma norma do texto constitucional, estiver em contrariedade com o sistema de valores da própria Constituição, sobretudo valores esses suprapositivos, valores que estão acima da própria Constituição, então essas normas constitucionais contrárias a esses valores suprapositivos seriam normas constitucionais inconstitucionais, ok? Então seriam normas constitucionais inconstitucionais. E elas poderiam ser invalidadas nesse sentido. O tema já chegou no Supremo Tribunal Federal em dois contextos diferentes, eu trouxe um deles e vou citar o outro, em que o Supremo ele foi chamado a analisar essa tese. E eu vou explicar rapidamente os dois casos, preste atenção antes de a gente ler o trecho do julgado aqui. Quando eu falo, quando o Supremo analisou, a primeira situação que o Supremo analisou foi a da representatividade de deputados. Veja, os deputados, eles são representantes do povo, você sabe disso. E os senadores são representantes dos estados. Então, cada estado elege 3 senadores e os estados elegem deputados que podem variar na quantidade... Deixa eu... Você consegue botar aqui no chat, Cadu? Põe aqui no chat para mim, por favor, o link. Vê aí, galera, esse link, para quem não conseguiu. Vou dar uma olhada aqui também. Estou clicando aqui no link. O link vai jogar para você pro Drive e aí você pode baixar o material. Ótimo, já estou vendo que muita gente já logou lá e já pegou o material. Maravilha. Obrigado, Cadu. Você é top. Então, vamos lá, voltando aqui. Pronto, calma aí. Pronto, voltei. Opa, avançou, pronto. Então, tá aí o material 1. São 2 materiais que eu vou usar hoje, depois ele coloca o material 2. Obrigado, Cadu. Então, os deputados são representantes do povo. Por isso que a Constituição, galera, estabelece que cada estado pode ter um número diferente de deputados. O problema é que a Constituição estabelece o número mínimo e o número máximo de deputados. E aí o que acontece? Tem estados que deveriam eleger 2, 3 ou 4 deputados, mas vão eleger 8, porque o número mínimo é 8. E aí, nesse caso, você vai ter estados que, devendo eleger uma quantidade menor, eles terminam elegendo uma quantidade maior. Isso levou algumas pessoas a perceber o seguinte, olha, é mais fácil a gente eleger deputados nesses estados porque é necessária uma quantidade menor de votos. O que significaria dizer que, nesses estados, o voto termina valendo mais do que outro estado. Então, um voto num estado pequeno termina tendo mais valor do que um voto num estado muito grande. Entenderam? Isso violaria o princípio da igualdade. E violando o princípio da igualdade, viola uma cláusula pétrea, que é um direito fundamental e individual, que é a igualdade. Então, o argumento é: o sistema representativo com o número mínimo e o número máximo de deputados violaria o princípio da igualdade dos votos, que é uma manifestação do princípio da igualdade, que é uma cláusula pétrea, e a cláusula pétrea seria uma manifestação desses valores suprapositivos que o Constituinte deveria respeitar. O Supremo não concordou com essa tese. O Supremo falou que a cláusula pétrea não é
limite ao poder constituinte originário. Cláusula pétrea é só uma limitação ao poder constituinte reformador, apenas isso. E ele vai dizer que ele supremo não é fiscal do constituinte originário. Ele supremo é um poder constituído que fiscaliza outros poderes constituídos e não fiscal do próprio constituinte originário. Então veja aqui, galera, veja aqui o trecho do julgado, né? Parágrafo 1º e 2º, artigo 45, que é lá do deputado, a tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando aso à declaração de constitucionalidade de uma em face de outras, é incompossível com um sistema de Constituição rígida. Na Carta Magna atual, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, artigo 102 caput, o que implica dizer que essa jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal constituinte originário, a fim de verificar se este teria ou não violado os princípios de direito superpositivo que ele próprio havia incluído no texto da mesma Constituição. Por outro lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para sustentação da tese de inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores em face de normas constitucionais superiores. Porquanto a Constituição as prevê apenas como limites ao poder constituinte derivado ou reformador, ao rever ou emendar a Constituição elaborada pelo constituinte originário, e não como abarcando normas cuja observância se impôs ao próprio constituinte originário com relação às outras que não sejam consideradas cláusulas pétreas e, portanto, possam ser emendadas. Ação não conhecida por impossibilidade jurídica do pedido. Ok? Então, nesse caso, fica bastante claro que o Supremo não admitiu a tese aí da normas constitucionais e inconstitucionais. O outro caso, galera, tem a ver com a inelegibilidade de analfabetos, né? Você sabe que o analfabeto ele exerce direito político ativo, ele pode votar, mas ele não pode ser votado, ele é inelegível, né? E aí o argumento é de que a inelegibilidade violaria direitos fundamentais, que são cláusulas pétreas e, portanto, seria inconstitucional. O Supremo, na mesma toada desse caso anterior, na mesma toada, o Supremo vai dizer que não cabe controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias em face de outras normas constitucionais originárias, ok? Se normas constitucionais originárias estiverem em contradição, galera, a gente vai resolver isso através da interpretação constitucional, inclusive através da ponderação de valores. Isso já caiu numa prova do TRF da 5ª região, por exemplo, mas não no controle de constitucionalidade. Você não faz controle de constitucionalidade de norma originária perante outra norma originária, ok? Formas de manifestação do poder constituinte originário. A gente tem aqui, por meio de rupturas abruptas, e a gente tem a revolução e o golpe, ok? Rupturas jurídicas, poder alienígena e o poder supranacional. Vamos explicar cada um deles aqui rapidamente. Galera, revolução e golpe. Qual é a diferença da revolução e golpe? E, pelo amor de Deus, não vamos entrar em nenhuma análise do que está acontecendo no Brasil, se tentou fazer no Brasil, o que aconteceu com Dilma, nada disso. Eu vou fazer uma análise apenas conceitual e vou seguir em frente, ok? Galera, revolução e golpe tem um ponto em comum e um ponto de diferença. Vamos botar vamos na jugular, vamos no coração da coisa, ok? O que é revolução e golpe se parecem e o que elas se diferenciam? Tanto a revolução e golpe, ambos são formas de tomada do poder contrária ao ordenamento jurídico estabelecido. Vamos lá, tanto a revolução quanto o golpe são formas de tomada do poder de forma contrária ao ordenamento normativo estabelecido. Ou seja, são ações antijurídicas. São ações... Pô, professor, o golpe, a revolução é antijurídica? É. A revolução é um mecanismo para tomar o poder de uma forma não prevista no ordenamento normativo. Ok? Então, o golpe e a revolução são ações antijurídicas de tomada de poder. Tá bom? Agora, o que diferencia a revolução e o golpe? A revolução, ela tem participação ou maciço apoio popular. E o golpe não. Ok? Então, a revolução é uma manifestação de uma atuação do povo. O golpe é de um grupo. Né? Então, o golpe não tem apoio popular. Beleza? Ou adesão popular. Apoio ou adesão popular. Perfeito?
Aí, o problema é que em muitas situações há situações que ficam numa zona meio cinzenta se é golpe ou revolução. É óbvio que todo golpista se chama revolucionário, não se vê como golpista, né? E há situações de você ficar ali numa zona cinzenta, porque há movimentos de tomada de poder que são considerados golpes, mas que foram apoiados por parte da população, mas não por toda a população. E aí você fica numa situação, e aí, é golpe ou revolução? E aí, galera, não tente enquadrar o que eu tô falando com o que aconteceu com a eleição, o que aconteceu agora em janeiro, o que aconteceu em 64, o que aconteceu com a Dilma. Eu tô falando abstratamente, tá bom? Então, há situações que você pode ter ali alguma margem de dúvida, e aí, dependendo da linha ideológica que você adote, sobretudo se você é a favor do movimento ou contrário ao movimento, aí você vai fazer uma leitura que é ideologicamente comprometida, né? Você fica comprometido com o seu pensamento ideológico, e você vai considerar a revolução ou golpe a depender do que lhe for conveniente ideologicamente. Agora, a distinção técnica é revolução e golpe são movimentos de tomada do poder. Golpe não tem apoio popular, revolução tem apoio popular. Ruptura jurídica, galera. O que é ruptura jurídica? A ruptura jurídica é a passagem de um modelo constitucional para o novo sem tomada de poder. Há uma ruptura jurídica no sentido de que a gente extingue um ordenamento pretérito e começa um novo ordenamento. Entenderam? Nesse sentido, é uma ruptura jurídica, mas socialmente, politicamente, a transição é pacífica. Foi o que aconteceu em 88. Né? Houve ali todo um movimento, né, de composição de interesses, não sei o quê. Ok, houve tudo isso, mas isso mostra uma transição política. Uma transição política e social pacífica, né? Ok? E aí você ali proclama um movimento, promulga, melhor dizendo, vamos chamar tecnicamente, você promulga uma Constituição nova, rompendo com a ordem pretérita, estabelecendo uma nova ordem. Poder alienígena, que é um poder externo, tá? A gente pode falar poder alienígena ou poder exógeno, ok? São as heteroconstituições ou constituições heterônomas. Galera, o que é isso? É um poder externo, um Estado ou um grupo de Estados que impõe para um outro Estado uma Constituição. Okay? Isso é muito comum em situação de descolonização, onde a metrópole, para conceder a independência para sua metrópole, para sua colônia, metrópole, termina impondo à sua colônia a Constituição que vai regê-la. Aí, óbvio que o pessoal pode depois mudar, né? Esse próprio Estado pode mudar futuramente. Então, em situações de descolonização, ou em situações, galera, de guerra, ok? Onde um Estado vencedor impõe para o Estado vencido a Constituição. Então são constituições heterônomas, ok? E aí, essa constituição heterônoma, ela pode ser em sentido hard ou em sentido soft. Em sentido hard, né, o stricto sensu, o Estado vencedor, ele escreve uma Constituição inteira e diz para o Estado vencido, olha, tá aqui a sua Constituição. Então, o Estado vencedor coloca a Constituição inteira para o Estado vencido, ok? Para o Estado perdedor. Ou pode ser em sentido light, né, em sentido soft, né, o lato sensu, em que o Estado vencedor ele não escreve a Constituição, mas ele determina para o Estado vencido quais são as diretrizes que ele, Estado vencido, deve respeitar quando ele, Estado vencido, for elaborar a própria Constituição. Entenderam? Ok? Então, é considerada uma Constituição heterônoma, não no seu sentido mais radical, mas ainda assim uma Constituição heterônoma ou heteroconstituição. E poder supranacional é o poder que emana de um conjunto de estados que se aproximam num processo de integração política, como é o caso da União Europeia, como é o caso do Mercosul, ainda que o Mercosul esteja no estágio mais atrasado do que... A palavra atrasado é uma palavra negativa, né? Mas não entenda no sentido negativo. Está no estágio anterior, digamos assim, aos estágios da União Europeia, ok? Então, o poder supranacional, perfeito? Então, entendemos as formas de manifestação do poder constituinte originário.
Poder constituinte originário e direito adquirido. Simples, galera. Botei até um julgado para ir direto na jugular, direto no coração. Não há direito adquirido perante poder constituinte originário. Ok? Então tá aí o julgado. Quando diz lá, a supremacia jurídica das normas escritas na Carta Federal não permite, ressalvadas eventuais exceções proclamadas no próprio texto constitucional, que contra elas seja invocado direito adquirido. Ok? Então, a própria Constituição pode salvaguardar direito adquirido, mas não existe direito adquirido prima facie, digamos assim, perante a Constituição nova. Beleza? Então, fechamos esse ponto aqui. Questões de concurso. E aí eu fiz uma coisa um pouquinho diferente do que eu fiz na semana passada, em que na semana passada eu botei o gabarito logo na sequência. Aqui, eu conversando com vocês, né, muita gente falou comigo, professor, coloca o gabarito depois, para dar tempo da gente ler e não ficar viciado pelo gabarito. Então vamos lá, eu vou ler com vocês, vou dar uma pequena pausa ali de 15 segundos para você pensar junto comigo, e aí a gente passa para o gabarito. Então olha essa questão aqui. Questão da magistratura federal, peguei só o item que interessava agora. Sob o aspecto democrático, a titularidade do poder constituinte é do Estado, mas é o povo que o exerce. Certo ou errado, galera? 1, 2, 3. Essa tá mole, né? Questão errada. Por quê? A titularidade não é do Estado, a titularidade é do povo. O povo é que exerce através de seus representantes. Beleza? Então essa questão aí já foi. Próxima questão de Procurador da República. Duas alternativas, né? O caráter ilimitado e incondicionado do poder constituinte originário precisa ser vista com temperamentos, pois esse poder não pode ser entendido sem referenda aos valores éticos e culturais de uma comunidade política, e tampouco pode resultar em decisões caprichosas e totalitárias. Pensou? C. O princípio da identidade ou da não contradição impede que no interior de uma Constituição originária possam surgir normas inconstitucionais, razão por que o STF não conheceu de ADI em que se impugnava dispositivo constitucional que estabelecia a inelegibilidade do analfabeto. A letra A, eu só peguei a letra A e a letra C da questão. A letra A e a letra C estão certas ou estão erradas, galera? Deu tempo de pensar? As duas estão corretas. Perfeito? Veja que a letra A, eu falei exatamente isso. Isso aqui, a letra A, galera, são os limites extrajurídicos ao poder constituinte originário. Ele é ilimitado juridicamente, mas no âmbito extrajurídico, aspectos morais, éticos, políticos, ideológicos, né? Como, por exemplo, ali quando ele fala não pode resultar em decisões caprichosas ou totalitárias, está falando de uma questão ideológica, né? Tudo bem? E a letra C, a gente tinha falado, inclusive, com o exemplo aí da inelegibilidade do analfabeto, ok? Eu não tinha usado o termo princípio da identidade, mas a questão aproveita para estabelecer o nome aí do princípio, beleza? Outra questão aqui da magistratura, essa eu botei a questão inteira, né? Então vamos lá. No que se refere à teoria das normas constitucionais e inconstitucionais, é correto afirmar, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a hierarquia... Eu não vou explicar, eu vou só ler, dar um tempinho para você pensar, a gente vê o gabarito e eu explico, tá bom? A hierarquia e contradição entre normas constitucionais advindas do poder constituinte originário, o que legitima o controle de constitucionalidade de normas constitucionais, produto do trabalho do poder constituinte originário. É possível a verificação de norma constitucional inconstitucional sob o fundamento de que em todo e qualquer documento constitucional, como em toda e qualquer lei, podem distinguir-se preceitos fundamentais e menos importantes.
Beleza? Vamos lá. C. Se admite apenas o controle concentrado. Se admite apenas no controle concentrado a verificação da constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte originário, sob o fundamento da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, com a última palavra pelo Tribunal Constitucional. D. Não há hierarquia entre normas constitucionais do poder constituinte originário, tendo em vista o princípio da unidade hierárquico-normativa e o caráter rígido da Constituição. A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando aso à declaração de constitucionalidade de uma em face das outras, é compatível com o sistema de Constituição rígida. Pensou? Você já achou a letra? Então vamos lá. Resposta, óbvio, letra D. Né? Quando diz lá que não há hierarquia entre normas constitucionais originárias por causa do princípio da unidade. Beleza. E aí com isso você termina já sabendo, você conforme a gente foi lendo, você já foi identificando o que está errado em cada item. Né? Então na letra A, quando diz que há hierarquia entre normas originárias, não há. A letra B, quando diz lá... é possível a verificação de norma constitucional e inconstitucional sob o fundamento de que todo e qualquer texto, documento constitucional, como qualquer lei, pode se distinguir se preceitos fundamentais e menos importantes, está falando de novo de uma forma diferente, está falando de hierarquia. Né? Letra C, aí ele mistura alhos com bugalhos, né? Quando ele fala que é cabível o controle por causa da sociedade aberta de intérprete de um autor alemão chamado Peter Herbeli, aí ele mistura tudo para te levar a erro. Né? E a letra E, quando diz lá que há hierarquia. Então veja que as letras A, B e E, elas exploram a questão da hierarquia. Defensor da Bahia, olha lá. O denominado poder constituinte supranacional tem capacidade para submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo, distinguindo-se do ordenamento jurídico positivo interno, assim como o direito internacional. Resposta C de correto, tá? Correta, ok? Poder supranacional é aquele poder que emana de um conjunto de estados, que se sobrepõem aos próprios estados. Perfeito? Beleza. Então, fechamos aqui. Promotor de justiça. Essa é a última questão, se eu não me falei a memória. Então, vamos lá. É aquela 1, 2, 3, 4, 5, aí você tem que ver cada uma o que está certo e está errado. Então, historicamente, o poder constituinte originário representa a ocorrência de fato anormal no ordenamento das instituições estatais, geralmente associado a um processo violento de natureza revolucionária ou a um golpe de Estado. O poder constituinte originário é inicial, autônomo e incondicionado. Olha aí que interessante, ele usou o termo autônomo. O poder constituinte originário retira o seu fundamento de validade de um diploma jurídico que lhe é superior e prévio. O poder de reforma é criado pelo poder constituinte originário, que lhe estabelece... gente, desculpa, eu terminei botando o gabarito aqui. Putz, foi mal. Olha que eu botei separado, mas esqueci de deletar no arquivo anterior. Puxa vida, desculpa. Quem tenta romper a ordem constitucional para instaurar outra e não obtém adesão ou sucesso à empreitada, não exerce poder constituinte originário e pode vir a submeter-se a processo criminal pela prática de crime. Né? Então vamos lá. A1 está correta, ok? Fato, quando fala lá que é uma ocorrência de um fato anormal no funcionamento das instituições estatais, geralmente associado a um processo violento de revolução ou golpe, foi aquilo que eu falei. É um movimento antijurídico, é um movimento não previsto no ordenamento normativo de tomada do poder para a geração de um novo Estado, de um novo modelo. Perfeito, está correto. 2. Fala inicial, autônomo e incondicionado. Autônomo aqui, galera, tem o mesmo sentido de ilimitado, tá bom? A doutrina também usa o termo autônomo, inicial, autônomo, ilimitado ou autônomo ou onímodo, como eu tinha falado.
O 3, quando diz lá que o constituinte retira o seu fundamento de validade de um diploma jurídico que lhe é superior e prévio e anterior. Tá errado. O poder constituinte originário, ele é um poder de fato. O 4, tá certo, quando diz que o poder de reforma é criado pelo originário, que estabelece os seus limites, né, estabelece as suas formas de atuação. E o 5, quando diz que quem tenta romper com a ordem constitucional para estabelecer uma nova e não encontra apoio popular, né, e não consegue, vai ser submetido a um processo criminal. Tá correto também. Então, só tá errado o item D, desculpa, tá errado o item 3, e a resposta é a letra D de dado, porque a quantidade de itens certos é igual a 4. Horrível essa questão, né? Vamos lá, gente. Horrível essa questão. Não o conteúdo dela, mas a forma de resposta dela é horrorosa, né? Porque ele pergunta quantas alternativas estão certas, né? E não quais estão certas. Então a pessoa pode, por exemplo, achar que a 3 está certa e está errada, e de repente achar que a 1 está certa, está errada, mas ela está certa, e aí a pessoa marcar que tem 4 erros, tem 4 certas e uma errada, mas ela acertou o gabarito errando o conceito, né? Horrorosa essa questão. Beleza? Então, resumo do tema, galera. Resumo do tema. O poder constituinte originário é um poder do povo, fático, inicial, ilimitado e incondicionado para criar uma nova Constituição com possibilidade de limites extrajurídicos, culturais, sociais, etc., a partir de manifestações como rupturas jurídicas e sociais, poder externo ou supranacional. A síntese é isso aqui. Perfeito?